Videoaula sobre Graph, plotador de funções matemáticas, parte 6. Nessa videoaula, nós vamos ver como que nós transformamos o nosso gráfico, o que nós temos na área de plotagem, como uma figura, uma ilustração que pode ser inserida em um editor de texto, em um slide para apresentação ou qualquer outro programa, ser usado em qualquer outro programa, de forma a permitir o intercâmbio entre as construções feitas no Graph com outros aplicativos do Windows. Como você já deve saber, o arquivo grf é o arquivo de trabalho do Graph. Uma vez salvo o trabalho em grf, você poderá abrir novamente esse arquivo e alterar tanto as funções, inserir novas funções, alterar a área de plotagem ou qualquer elemento que faça parte do seu trabalho. Porém, o arquivo grf ele não é reconhecido por outros aplicativos a não ser pelo próprio Graph. Então, é muito difícil usar esse arquivo para ilustrar, por exemplo, uma prova ou uma outra atividade que você queira entregar para o seu aluno. Portanto, nós precisamos transformar esse arquivo de trabalho em um arquivo de distribuição. Para isto, com o trabalho pronto, nós precisamos entrar no menu Arquivo, opção Salvar como imagem. Fazendo isto, eu vou selecionar a pasta, a unidade de disco e a pasta onde eu quero salvar. Neste caso, eu vou continuar com a unidade F, dentro da pasta EAD 548. Vou dar um nome para o arquivo. Como eu já tenho este arquivo de trabalho salvo, ele mantém o nome do arquivo de trabalho. E nas opções Salvar como tipo, eu tenho as diversas estruturas, os diversos padrões de arquivo. Então eu tenho o EMF, o BMP, PNG, JPG ou JPEG e o PDF. Qualquer um desses tipos de arquivos conseguem ser lidos por outros aplicativos que não o próprio Graph. Como nós queremos transformar em imagem, nós podemos transformar em EMF, BMP e JPEG. A maioria dos programas editores de texto trabalham com esses formatos de arquivo. O PNG ele é um tipo, um padrão de imagem que normalmente é utilizado pela internet e alguns programas de editoração gráfica. O PDF é o arquivo lido pelos programas da Adobe, por exemplo, o Acrobat Reader e outros leitores de PDF. No nosso caso em específico, vamos transformar esta construção, esse plano cartesiano com a plotagem da função em um arquivo do tipo JPG. Então eu seleciono o JPG e clico no botão Salvar. Com isto, eu salvei o meu arquivo na estrutura JPG. Assim, eu consigo inserir este arquivo em um editor de texto, por exemplo, como eu já falei. Para melhorar ainda mais a definição do meu trabalho, quando eu estiver convertendo em imagem, muitas vezes é necessário fazer um ajuste da minha janela, porque se eu levo a imagem com o tamanho máximo dela, às vezes essa imagem fica muito grande no meu editor de texto e ao reduzir essa imagem lá, eu perco a definição. Então, a dica é ajustar esta imagem da janela inteira num tamanho bem próximo ao que eu quero ilustrar. Então, eu não posso estar com ele maximizado, eu tenho que estar com a janela restaurada, e aí eu vou arrastar a janela
fazendo um ajuste do tamanho que eu quero, bem próximo do que eu quero. Ao diminuir essa janela, a imagem ficará mais ou menos desse tamanho. Então não vai haver a necessidade de reduzir no editor de texto. Com isso, eu mantenho a definição e a qualidade da minha imagem. Assim, encerramos a parte 6 da videoaula sobre Graph. Thank you.